Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 31 de maio de 2022. Pessoal, de novo eu vou falar da estratégia dos candidatos, dos dois principais candidatos que estão disputando essa eleição. Lula por um lado, presidente Bolsonaro pelo outro. A estratégia de Lula foi definida, está clara nos seus vetores e cabe a nós, que apoiamos o presidente Bolsonaro, e aos estrategistas da campanha do presidente Bolsonaro, tentar impedir o sucesso da estratégia de Lula. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É graças às suas doações mensais que este canal atingiu 2 anos de existência e já superou 81 mil seguidores. Vamos lá, pessoal. Vou retomar aqui os conceitos de estratégia de marketing político com os quais eu trabalho e sobre os quais eu já fiz referência em inúmeros vídeos aqui no canal, mas como o canal está crescendo aceleradamente, está chegando gente nova, eu vou definir esses conceitos como eu os vejo. Não quer dizer que o estrategista do presidente Bolsonaro trabalhe com os mesmos conceitos, mas ao conhecer esses conceitos você consegue olhar para a campanha eleitoral e decifrar como os candidatos estão bolando as suas estratégias. O primeiro conceito-chave é o conceito de posicionamento. Isso é um conceito tradicional, todas as campanhas trabalham com isso no marketing comercial e no marketing político. O posicionamento é um conceito que diz respeito ao como o candidato quer ser percebido pelos seus eleitores. E esse posicionamento ele não é concebido a frio. Ele leva em consideração as pesquisas que analisam as demandas do eleitor, os sentimentos do eleitor, as características do candidato e tentam casar a maneira como o candidato se apresenta aquilo que o eleitor deseja. O segundo conceito é o conceito de imagem, que é associado ao de posicionamento, que diz respeito então ao tratamento de imagem do candidato. E a imagem aqui não é só a imagem do ponto de vista da fotografia, da imagem no vídeo, como a gente está acostumado a ver o uso da imagem ser associado. É imagem no sentido daqueles atributos que o candidato vai projetar para a opinião pública como sendo os atributos que o candidato tem para atender ao posicionamento e aos desejos e demandas dos eleitores. O terceiro vetor é o vetor do discurso do candidato, quer dizer, o que ele vai dizer e o conteúdo desse discurso é a proposta, o que ele se propõe a fazer se eleito. E aquilo que o candidato se propõe a fazer é atender às principais demandas da maioria dos eleitores. E o candidato, então, foca o seu discurso na principal demanda e em demandas secundárias. O que acontece é que já saiu, inclusive na imprensa, vejam a matéria aí, a estratégia do PT. O posicionamento do Lula está claro. E ele vai se organizar em torno de poucos vetores. Para quem se lembra, quando eu fiz o vídeo aqui no canal falando do discurso de lançamento da campanha do Lula, que ele leu, eu já antecipei alguns desses vetores e agora eles estão mais claros. Principalmente, o PT vai focar nos seguintes itens. Vai apresentar o Lula como candidato do amor contra o candidato do ódio, que seria o presidente Bolsonaro, o candidato da democracia contra o candidato do autoritarismo, que seria o presidente Bolsonaro, e o candidato que vai baixar a inflação, que governou com preços baixos e gerando emprego lá atrás e que, portanto, ele tem as qualificações para, sendo eleito novamente, garantir que os preços vão baixar e a inflação vai baixar. Então vocês vejam que o posicionamento do Lula ele está baseado nessas 3 dicotomias. É claro que a dicotomia principal é a questão econômica. O foco principal do discurso é a inflação
E o Lula vai tentar se apresentar como alguém que pode baixar a inflação. Os outros dois são vetores acessórios, mas por ter escolhido esses três vetores, essas três dicotomias, amor contra ódio, democracia contra autoritarismo e inflação contra preços baixos, e tentando apresentar o Lula como fazendo um governo, se eleito, que vai acabar com os conflitos, em termos genéricos, eles sintetizaram isso na dicotomia ódio versus amor, que vai defender a democracia, sintetizada na democracia versus autoritarismo, e que vai resolver os problemas da economia. O PT posiciona a candidatura Lula, quer dizer, quer apresentar o Lula como sendo o cara que vai oferecer isso aos eleitores. E, gente, o PT não bolou isso por acaso. O PT fez pesquisas e identificou que se o Lula tiver sucesso em vender esse peixe, que ele pode vencer a eleição. Parte do trabalho da construção da estratégia do PT, por exemplo, está clara. Então, eles têm o posicionamento do Lula, e o posicionamento do Lula é um posicionamento dicotômico que reconhece só a existência de dois candidatos, Lula contra Bolsonaro, e Bolsonaro, na visão da estratégia do Lula, é o cara que é o oposto daquilo que Lula quer ser. Passemos agora, então, à estratégia do presidente Bolsonaro. Talvez os estrategistas do presidente Bolsonaro estivessem esperando exatamente isso, ver como o Lula vem, para definir como o presidente Bolsonaro vai responder a essa estratégia. E eu quero crer que a estratégia do presidente Bolsonaro deve ser uma estratégia dicotômica também. Os dois se enfrentam, desejando um enfrentar o outro. Todo o esforço foi feito para desqualificar os candidatos da terceira via, com a ajuda dos candidatos da terceira via. Portanto, a próxima tarefa estratégica da campanha do presidente Bolsonaro, a meu ver, de quem está pensando a campanha do presidente, é estudar como desconstruir o posicionamento do Lula. Porque o que o Lula vai fazer daqui para frente, até o fim da campanha, é martelar nesses três vetores, principalmente no da inflação. Bater no presidente Bolsonaro como responsável pela inflação, chamar o presidente de autoritário e de candidato do óbvio. Portanto, nós temos que impedir que o Lula tenha sucesso nessa empreitada. E eu acho que boa parte do sucesso dessa empreitada tem a ver com reativar a memória dos eleitores sobre o que foram os governos petistas. Uma das dicotomias que nos interessa, e que obviamente não interessa o Lula, é a dicotomia honestidade versus corrupção. Vocês podem observar que essa dicotomia está fora da estratégia do Lula. Nós temos que começar a desconstruir o Lula. Eu acho, pessoalmente, estou com a sensação que está na hora, se é que já não passou da hora, de começar a inundar a internet com conteúdos que carimbem o Lula como um candidato da corrupção e como um candidato responsável pelo desastre da economia brasileira. É bom relembrar aqui que o eleitor associa o desastre da economia muito mais a Dilma do que ao Lula. Então é bom chamar a atenção disso aqui, porque as pessoas que seguem o presidente Bolsonaro acham que é muito simples e muito fácil identificar o Lula como um candidato da corrupção e como um candidato que é responsável pela quebra da economia brasileira. Mas na cabeça do eleitor não é assim que funciona. O eleitor está vendo a mídia tratar o Lula como um candidato normal, digamos assim, como se a corrupção dos governos do PT não tivesse acontecido e como se a destruição da economia brasileira não tivesse acontecido. Então, é nossa tarefa e tarefa da campanha do presidente Bolsonaro reativar esta memória, informar o eleitor. Em comunicação política, você não pode pressupor que o eleitor sabe. Se funcionasse assim,
seria muito fácil destruir o Lula e o PT. E nós estamos vendo, pelo menos me parece, que essa tarefa não é uma tarefa simples. Vocês que seguem o meu canal aqui estão acostumados, inclusive, a descer a lenha em mim, quando eu chamo a atenção, que eu não, para o pessoal não ter salto alto, não achar que a eleição está ganha antes da hora. E agora quem está de salto alto e achando que a eleição está ganha antes da hora, 4 meses antes do dia da votação, é a turma do PT, acreditando nas pesquisas. Na Colômbia, agora mesmo, os caras tiveram uma surpresa. Um candidato da direita, surpreendentemente, uma campanha parecida com a do presidente Bolsonaro em 2018, vai para o segundo turno contra um ex-guerrilheiro da esquerda que fez 40% dos votos. Então, teve pesquisa na Colômbia que errou por 15 pontos percentuais e ninguém previa que este candidato da direita chegaria ao segundo turno. Então, tem um candidato de centro-direita, da direita tradicional, este candidato que foi ao segundo turno contra o candidato à esquerda. Vamos esperar que na Colômbia a direita e a centro-direita se unam, ou que os eleitores escolham o candidato à direita para impedir o ex-guerrilheiro lá de ganhar a eleição. Então vocês veem que eleição comporta surpresas e comporta resultados decorrentes de uma estratégia de comunicação bem sucedida. E é sobre isso que eu estou falando. Cabe então agora aos estrategistas da campanha do presidente Bolsonaro, do meu ponto de vista, já que está clara qual é a estratégia do Lula, definir os vetores da estratégia do presidente Bolsonaro. Posicionamento, imagem, discurso e a proposta que o presidente Bolsonaro se dispõe a apresentar, que não pode ser a mesma de 2018. É continuar o que foi feito em 2018 e o que mais nós vamos fazer. E para isso nós temos que resolver o problema da economia, o problema da inflação. Nós sabemos que a inflação não é culpa do presidente Bolsonaro. É culpa da turma do fecha tudo e economia a gente vê depois, portanto do PT e dos seus apoiadores, e culpa do desastre que a Dilma e o Lula fizeram lá atrás. Nós sabemos disso, mas a campanha do presidente Bolsonaro precisa produzir conteúdos mostrando isso para o eleitor. E ao fazer isso, desfaz o posicionamento do Lula. Impedimos o Lula de se apresentar como o candidato que vai resolver os problemas da economia, porque Lula é o candidato que escolheu a Dilma, que nomeou Manteiga ministro da Fazenda e que ajudou a destruir a economia brasileira e, portanto, a economia brasileira está passando pelas dificuldades agora por duas causas que têm a ver com as posições da esquerda, com as posições dos governadores e prefeitos de oposição, com o apoio do STF. Mas repito, gente, nós que apoiamos o presidente Bolsonaro sabemos disso. E quantos nós somos? Cerca de 30% de conservadores politizados na sociedade brasileira. A gente precisa ganhar mais, uns 20% mais um de eleitores, que são esses eleitores de centro, de baixo grau de instrução, baixa renda, e que, portanto, precisam receber informações da nossa campanha para aderir à campanha do presidente Bolsonaro. E nisso a propaganda negativa é fundamental. A campanha em segundo turno é uma campanha de rejeições. No primeiro turno, o eleitor vota no candidato do seu coração. No segundo turno, o eleitor que votou no candidato do seu coração no primeiro turno vota de novo. Mas o eleitor que define a eleição, aquele contingente de eleitores de centro, ele olha para os dois candidatos e vota num para impedir a vitória do outro. Por isso que o Lula escolheu uma campanha dicotômica. Quer dizer, o Bolsonaro é o candidato da inflação, é o candidato do ódio, é o candidato ao autoritarismo. O Lula acha que carimbando o Bolsonaro com isso, ele impede o Bolsonaro de vencer a eleição. E nós? Que carimbo vamos botar no Lula para impedir o Lula de ter sucesso na sua campanha eleitoral, na sua estratégia? Eu não tenho totalmente claro isso, porque eu não estou vendo as pesquisas que os estrategistas do presidente Bolsonaro estão vendo, mas eu tenho certeza que este vetor de honestidade versus corrupção
O presidente Bolsonaro é honesto, Lula é o corrupto. E competência na gestão da economia versus incompetência na gestão da economia são vetores que têm que fazer parte da estratégia do presidente Bolsonaro. Óbvio que não é fácil. Nós temos que convencer que o presidente Bolsonaro enfrentou dificuldades como a pandemia, crise de energia, a volta da inflação provocada por eles, contra um eleitor que está sentindo a inflação no bolso, né? São argumentos racionais contra a dor no bolso. Não é uma tarefa fácil, mas nós temos 4 meses de eleição pela frente. Essa eleição, ao contrário do que a imprensa quer fazer parecer, está longe de ser decidida. Ela dependerá da competência dos estrategistas do presidente Bolsonaro e dependerá do nosso apoio ao presidente nas ruas e nas redes sociais, reverberando a comunicação do presidente, a estratégia de comunicação do presidente. A do Lula está mapeada, vamos observar como vem agora o estrategista do presidente Bolsonaro. Que proposta ele vai fazer de posicionamento, imagem, discurso, proposta, que é o conteúdo do discurso, qual vai ser o foco da campanha do presidente Bolsonaro para tentar impedir o sucesso da estratégia de comunicação e marketing do Lula. Eu estou confiante. Quando vocês me veem aqui analisar pesquisas e eventualmente mostrar o que está acontecendo na campanha, é simplesmente uma análise do andamento da campanha. E no atual momento, o que se pode constatar é isso. Os estrategistas do PT definiram a sua estratégia. Está na hora, do lado de cá, o lado do presidente Bolsonaro, definir a estratégia de resposta. Repito, eu estou confiante. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue seu Pix mensal aí, porque é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises desse canal há mais de 2 anos. Eu volto amanhã.